Bem, nós vamos ficar todos com uma curiosidade enorme, né? É mais do que uma curiosidade, é uma preocupação gigantesca em função desse anúncio que veio sem detalhes. Vamos conversar agora com o professor de Relações Internacionais Marcos Vinícius de Freitas, da China Foreign Affairs, que volta aqui ao Hora H. Professor, bem-vindo, que bom recebê-lo aqui de novo conosco. Levando em consideração tudo que Trump disse hoje, né? Chamamos a atenção aqui do nosso desafio de determinar qual a parte mais importante. O que pode ser este acordo? E aí, esse acordo pressupõe que a Europa recuou necessariamente? Boa noite. Boa noite, prazer conversar com você sempre, Thaís. Eu acho que a gente nota uma coisa muito triste para os europeus, que é o reconhecimento da sua posição de vassalagem com relação aos Estados Unidos e Donald Trump. A Europa, desde o início do governo Trump, tem sido tratada como vassala na expectativa de que se comporte de acordo com aquilo que ele pretende, seja no aumento de tarifas, e colocou-se sempre esta questão tarifária como a grande espada, a guilhotina que está sempre presente todas as vezes que Trump pretende obter alguma coisa dos europeus. E, invariavelmente, eles cedem. Este é o grande problema dos europeus neste momento. Perderam a sua soberania com a instalação de bases militares dos Estados Unidos nos seus respectivos países. A russofobia impediu os europeus de saberem negociar e evitar que a Rússia se transformasse no problema que tem sido em razão da Ucrânia. E o que nós vemos é que Trump, ele bate o pé, ele consegue. Né? A partir do momento que você tem o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, chamando Trump de papai, e você observa as mensagens trocadas entre Trump e Macron e o próprio secretário-geral da OTAN, você entende que acabou ali toda e qualquer possibilidade de você ter uma liderança europeia capaz de dizer não para Donald Trump. Então, o acordo vai sair, como ele sempre fala, maravilhosamente bem para os Estados Unidos, e é mais uma vez um embaraço para os europeus. Professor, o discurso que mais chamou a atenção ontem do mundo foi o discurso de Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, que, aliás, recebeu uma bronca hoje lá de Donald Trump no meio do seu discurso. E uma das falas mais contundentes dele foi dizer o seguinte: nós não estamos vivendo num tempo de transição, nós estamos vivendo num tempo de ruptura. Qual é o grau de ruptura que nós já temos hoje? Para onde que o mundo não volta mais? Eu acredito que aquela ordem unipolar que nós observamos com os Estados Unidos, vencedores da Guerra Fria, como você vai se recordar ali em 1989, quando cai o Muro de Berlim, em 1991, quando a União Soviética deixa de existir, nós entramos num período muito importante da história em que você tinha basicamente uma potência só na condução, né, do leme global, uma potência hegemônica, que era os Estados Unidos da América. Isto vai se deteriorando a partir dos anos 2000, com o ataque, não é, do 11 de setembro. Depois você tem a crise econômica de 2007 nos Estados Unidos, e paulatinamente, de uma forma até escondida, nós vimos um processo de ascensão da China como um parceiro, não como parceiro, mas como um competidor, com a capacidade de eventualmente dizer não para os Estados Unidos. Historicamente, os russos, mesmo depois da Guerra Fria, continuaram com esta capacidade de se opor aos Estados Unidos, mas sem o devido suporte econômico, porque a economia russa sempre foi pequena ao longo deste período. A única base do poderio russo tem sido sempre a questão de armas nucleares. Mas a China vem com equipamentos nucleares e vem com um poder econômico muito grande e que cresceu sem levantar e sem atirar, né, uma bomba em nenhum lugar do mundo. E a grande coisa que mudou, Thaís, foi justamente naquela reunião que nós vimos, e o mundo assistiu, na Coreia, em que Trump chega na mesa de negociação
pedindo que os chineses lhe fizessem o favor de continuar a vender os metais raros e que, com isso, a China pudesse, que a China lhe desse acesso àquilo que eles não tinham e que eram extremamente dependentes. Então, a partir daquele momento, nós tivemos ali, naquela reunião, o reconhecimento de que o mundo não é mais unipolar, os Estados Unidos não têm as cartas, como Trump gosta de dizer, e aí ele passou a dividir o cenário global com a China de uma forma muito mais ostensiva e clara. No entanto, a ação que teve no Irã, o martelo da meia-noite, se eu não me engano, e depois a ação na Venezuela, deram para os Estados Unidos um senso de empoderamento da sua capacidade militar. Não é? A Trump mesmo disse no discurso que os equipamentos chineses e russos que a Venezuela tinha não foram capazes de detectar a atuação norte-americana, e com isso ele se sentiu empoderado e passou aí, não é, a se comportar não mais como um chefe de Estado, mas como alguns analistas dizem, como um gangster global, né? Sim. Dizendo que se alguém não obedecer, ele ataca e ele tem as armas para fazer isso. Ele disse hoje, né? Olha lá a Venezuela, né? Depois que eu ataquei, eles ficaram bonzinhos. O mundo devia prestar atenção nisso. Nós conversamos com Marcos Vinícius de Freitas, da China Foreign Affairs. Professor, mais uma vez, obrigada. Sempre gentil com a equipe da CNN Brasil, mais uma vez aqui presente no Hora H. Uma boa noite. Eu que agradeço sempre.